Olá, tudo bem? Sou Celso Saito. Estamos aqui para uma live especial que logo mais o Fred vai explicar o porquê. Aproveitando, estamos aqui com o Frederico Brenner, ele que está como coordenador do GA2, ele já vai explicar também o que é GA2, e o professor Moacir Graça, que está como coordenador do CE267, que ele também explica o que é o CE267. Bora lá, Fred. Bom dia, Celso. Bom dia, Moacir. Gostoso estar com vocês aqui. Sempre é bom nesse dia bonito que está hoje. E é importante nós lembrarmos que agora, essa semana, o CE 2067 está fazendo 7 anos. E para comemorar esses 7 anos, nós trouxemos uma pessoa especial, o responsável por tudo isso, que é o professor Moacir, e ele vai contar para a gente um pouquinho da nossa história do CE 2007 e como é que nós chegamos onde nós estamos. Moacir, você está com a bola agora. Explica para a gente como é que foi tudo isso. Bom, primeiro, obrigado aí pela conversa. Quero cumprimentar aí o Celso e o Fred, eh, desse, no dia de hoje aqui, uma manhã bonita, né? Depois de um período longo de chuva que nós tivemos. E eu queria aproveitar para contar um pouquinho do C267, né? Começar um pouco antes do C267 existir, porque na verdade, assim, a gente hoje está mais ou menos, eu não vou dar datas precisas, mas acho que é mais ou menos interessante a gente falar alguma coisa. A normalização de facility management, ela provém de umas iniciativas que começaram na Inglaterra. Isso em cerca de 20 anos atrás, mais ou menos, né? Há 10 anos atrás, também mais ou menos, né? Só para ter o número inteiro, porque isso tem a data da criação, depois a data da primeira norma, né? Então, mais ou menos há 10 anos, a normalização internacional a respeito de facility management. Mas um pouco antes da ISO, havia algumas normas britânicas. Dessas normas, o pessoal da Europa teve a ideia de fazer uma normalização, criou lá um comitê, o 348 da União Europeia, e depois, da sequência, um pouco tempo antes, depois das normas europeias, apareceu a norma ISO, o que foi muito trabalho, inclusive Stan Mitchell, que foi o iniciador da Europa, ele me contou que foi assim, não foi fácil convencer o pessoal da ISO que precisava de norma de facility management, né? E as normas começaram aqui, eu vou dizer precisamente quando, foi numa reunião da Brafac, desses congressos da Brafac, e que o Stamich foi convidado e fez uma apresentação sobre as normas europeias, desculpa, das normas ISO que tinham sido lançadas, tá certo? A gente já sabia que as normas estavam andando, mas a gente teria o mesmo trabalho aqui no Brasil para colocar normas de facilities na BNT. Então, mas na medida que já existia a norma ISO, isso ficou um pouco mais fácil. Por quê? Porque, havendo norma ISO, a gente já sabia que não teria rejeição, tá certo? Então, aí eu conversei muito com o Stan, ele me contou muito um pouco da experiência deles, e aí a gente teve a ideia de criar um comitê, um grupo, né, um grupo de estudo aqui no Brasil. Aí fomos nos informar na BNT, fizemos uma proposta para eles. Um pouco antes já havia sido criado também o comitê que o professor Alex dirige, então eu também tinha uma experiência interessante sobre a atuação atual da BNT. Então, essa é uma proposta, conseguimos várias adesões e fizemos uma proposta para a BNT. Isso foi mais ou menos em maio, abril, maio de 2017. E aí a gente conseguiu estabelecer o C267 e fazer a instalação do comitê exatamente no dia 30 de novembro de 2017. E aí começou a história do CE267. E a primeira tarefa que a gente teve foi traduzir as normas que já estavam prontas, né? E começamos com as reuniões presenciais
lá na BNT, né? Com bastante gente, a gente tropeçando bastante, todo mundo lembra disso, de como fazer, achar o caminho certo. E assim fomos soltando as primeiras normas, as primeiras 3 normas que haviam sido publicadas. Aliás, quando nós começamos a fazer, não havia 3, havia só 2. A terceira, que exatamente foi a 41.001, saiu um pouquinho depois, né? E aí ela já tinha sido publicada lá, e a gente começou a fazer, e assim saíram as 3 primeiras normas. Não vou dar as datas precisas, porque isso é detalhe, mas fizemos a de vocabulário, fizemos a norma de contratação de serviços, tá certo? E a norma de conceitos básicos, tá certo? Que, então, se for a 41.011, a 13 e a 12, e depois a 41.001, tá certo? Então, essas foram as primeiras normas que nós fizemos. A 41.001 foi é uma norma certificável, para quem não sabe. É a norma dos sistemas de gestão, que para mim é a norma mais importante do conjunto de normas. E assim foi, né? Depois fomos publicando outras normas, né? As de estratégia, a norma de política, de facility management, agora tem outras em andamento. E, paralelamente a essas normas já publicadas, né? Porque a gente, quando fala em publicada, a gente tem que entender o seguinte: tem a norma publicada pela ISO e a norma publicada em português aqui no Brasil. Isso é básico. Quer dizer, existem algumas normas que são novas, que estão em andamento. Aí nós temos as normas que a gente tem uma certa defasagem entre as normas publicadas em português e as normas publicadas lá. Então, nós estabelecemos também um dos objetivos nossos é reduzir o gap entre a publicação das normas pela ISO e a norma brasileira. Então, nós resolvemos mudar um pouco o nosso método de trabalho, né? Então, passamos a fazer uma tradução básica, tá certo? Ah, por uma única pessoa, especializada em tradução de normas, e depois nós passamos a fazer o trabalho em cima das normas, certo? Da tradução, da versão da tradução, para sair o texto base, para ser encaminhado à votação. E agora, no momento, nós estamos trabalhando em algumas normas, né? Porque temos uma série de normas já publicadas, tá certo? E durante esse período, a gente começou a participar, alguns membros do nosso grupo brasileiro começaram a participar das normas ISO, da feitura das normas em inglês. Então ficou mais fácil ainda, porque a gente, tendo participado das normas no original, a compreensão sobre o que foi feito fica facilitada. E aí nós montamos alguns grupos internos, não vou entrar no detalhe disso também, para que a gente pudesse fazer isso. Então constituímos grupos para cada norma, liderado pelas pessoas que participaram das normas da ISO. Porque é preciso dizer também que o nosso grupo aqui, ele é um grupo mirror, né? Ou seja, espelho do grupo da ISO, né? Atualmente, diminuiu o número de normas, então nós passamos um ano aí sem muita atividade, porque as normas foram publicadas esse ano, o último lote, né? E agora também são poucas as normas que estão iniciando. A gente agora tem um trabalho intenso que está sendo feito e a gente tem aí 5 itens de normalização que estão em andamento. Alguma pergunta, alguma dúvida? É só para nivelar o conhecimento da audiência, né? Explicar a ISO é uma entidade internacional e a BNT é o espelho, né, da É, operação aqui no Brasil. E o C267 é um grupo de profissionais, de pessoas voluntárias, e as 4 primeiras que foram publicadas internacionalmente nos coube apenas traduzir, e aí a partir da quarta, né, o grupo de voluntários brasileiros
teve a oportunidade e tem a oportunidade de interagir com esse grupo internacional para a produção das novas normas, né? Exatamente. Uma coisa interessante, Celso, é que o Brasil ainda, apesar de que a gente já está com essa atividade há 7 anos, né, a gente ainda não está com uma aceitação, não vou dizer aceitação, mas a comunidade de facility management no Brasil ainda não comprou corretamente, ou talvez ainda não tenha compreendido os benefícios de usar o conjunto normativo. E parece, às vezes, tem gente que pensa, não, é uma norma de facilities. Mas não é, sabe que hoje nós temos 53 países participando do TC 267, é gente do mundo inteiro. Então, as nossas normas, ela refletem efetivamente a opinião do mundo sobre os conceitos de facility management. Então, eu acho que até a imprudência, né, querer inventar a roda, depois que o pessoal já inventou a roda, já otimizou a roda, já discutiu sobre a roda, e a roda está rodando bem, entendeu? Então, eu acho assim, eu percebo, né, nos meios de facility, que a gente precisa efetivamente adotar o uso das normas, tá certo? No dia a dia. A gente vê muita gente falando sobre facility management e percebe o seguinte: o pessoal não leu as normas ainda direito. Então, a gente tá fazendo o nosso trabalho, né, Celso e Fred? E todos os outros voluntários, que eu não vou ficar nominando todos aqui, porque é bastante gente, né? Mas eu quero aproveitar para agradecer, inclusive, o trabalho dos voluntários todos esses anos, que são pessoas dedicadas, que sem o qual não seria possível fazer nada, porque o trabalho é muito intenso e requer realmente uma composição e um time bem, bem unido para poder chegar lá. E a gente está chegando, e a gente está chegando. É justamente, né, Moacir, aquilo que você falou. Não é simplesmente o fato de traduzir a norma. A pessoa brinca, né? Ah, põe no Google que traduz. Não é bem assim. A questão realmente nós temos que interpretar aquilo que está escrito. Por isso que é a vantagem quando o pessoal começou a participar das reuniões lá fora, veio ajudar muito nisso, para poder entender o que que a pessoa quis dizer com aquelas palavras que muitas vezes não está fácil de entender. E é justamente aí que veio o bacana, que nem você falou, da participação de pessoas daqui do Brasil nesses grupos lá, na elaboração da norma. E quando nós formos fazer a tradução, fica bem mais simples, assim, mais rápido, mas pelo menos fica mais deglutível entender todo aquele conjunto. E dentro disso daí mesmo, nós temos todas essas normas caminhando, Moacir. E você sempre falou uma coisa muito bacana, que a 41.015 foi o divisor de águas. Você considera ela ainda um grande divisor de águas? Ou essas novas estão saindo, a 16, a 17, a 19, a 30, vai ter algum impacto muito grande também? O que que você acredita nisso? Ô, Fred, só fala para o pessoal o que Oi. é a 15. O professor vai explicar direitinho. Ele tem a definição bacana disso aí. Deixar o suspense justamente para ele aí. A 15 é a norma sobre comportamental, tá certo? Ela tem a ver com as pessoas, porque acho que cabe a gente explicar o seguinte, é uma coisa muito interessante. A gente costuma falar que Facility Management se resume a gerenciar People, Place, Process e Technology, mais recentemente, né? Ou pessoas, os lugares e os processos, e depois dessa intensificação da tecnologia, foi incluído, né, pelo IFMA, né, International Facility Management Association, foi incluído também tecnologia. Então, veja, a normalização de facility management, ela não pode existir, tá certo? Se não tocar em todas essas áreas, porque senão ela vai ficar capenga, tá certo? Então, por exemplo, existem normas, a maioria delas acaba sendo norma de processo, né? Então, quando a gente fala assim, não, do sistema de gestão, a norma do sistema de gestão é uma norma de processo, é de como gerir. A gente tem algumas normas, e às vezes algumas não estão exatamente
no CE 267, que tem a gestão de ativos, por exemplo, que tem muito a ver com o lugar, tá certo? Temos também normas de tecnologia, né? Que agora a primeira, basicamente, de tecnologia é a 41.016, está saindo agora, mas está tentando cobrir esse buraco, né? Esse gap, essa falta que estava fazendo. E temos uma norma que a gente não tinha nenhuma norma. Assim, o que se faz com as pessoas, né? Como é que a gente garante para as pessoas que entrega o serviço às pessoas um serviço que elas desejam, tá certo? Como é que a gente pode melhorar o resultado de facility management, influenciando o comportamento das pessoas? Tem muita coisa que pode ser feita. Então, o pessoal pensou isso na ISO e aí foi publicada a norma 41.015, que é de influenciar pessoas, o comportamento de pessoas. E tem muita coisa interessante que pode ser feito, né? Quando a gente fala em influenciar pessoas, eu já tive conversas a respeito disso, e tem gente que fala assim, mas você vai ficar induzindo o que as pessoas devem fazer? Não, não é que a gente vai induzir, a gente precisa educar certas pessoas, às vezes, para que as coisas fluam melhor, entendeu? Então, por exemplo, é conhecido um exemplo de que por que todo lixo tem que ser tirado todo santo dia num prédio de escritório? As pessoas às vezes nem jogam as coisas no lixo. Vai alguém lá gastando tempo e etc. Então, algumas empresas já entenderam esse tipo de coisa e transferiram para as pessoas. Olha, quando o seu lixo encher, você leva ele até a área comum e coloca um lixo na área comum e dá lixinhos para as pessoas e resolve o problema. Isso economiza um monte de limpeza e torna a limpeza mais racional. Mas para isso é preciso influenciar pessoas, dizer para as pessoas que elas precisam colaborar. O pessoal hoje fala muito em sustentabilidade, né? E que precisa tudo ser sustentável, então precisa ser sustentável. Então, como esse, existem dezenas, centenas de, de, de assuntos que podem, e processinhos ou atitudes que podem ser melhoradas pela influência das pessoas, entendeu? Então, basicamente é isso. O conjunto de normas, ele tem que atender people, place, process, technology e mais, eu não falei esse, conceitos, porque tudo isso tem que estar em cima de conceitos. Por exemplo, por que nós temos uma norma de vocabulário? Temos que ter uma norma de vocabulário, porque senão a facility management continua sendo uma Babel, porque uma pessoa fala uma coisa, a outra entende absolutamente diferente. Ora, se existe uma norma, e ela define os conceitos, o que aquilo quer dizer, até a definição de facility management mesmo, fica mais fácil das pessoas se comunicarem, tá certo? E é por isso que essas preocupações acabam aconteceram e se transformam em normas internacionais. E é para usar. A gente está cansado de ver, né, Fred? O sujeito aqui no Brasil a gente se expressa assim de maneira, o facility. Não existe o facility, tá certo? Como indivíduo, porque facility não é uma pessoa. Facility é um lugar, tá certo? É um lugar. Então eu já vi muita gente, né? Inclusive já vi gringo, o sujeito se apresentando para um gringo e falando assim, eu sou o facility do prédio tal. Não, você não é. É o prédio que é. O que você pode ser é o facility manager, que é o gerente daquela facility, né? Então isso é uma confusão muito grande que acontece. Ainda a gente confunde facility management com facility services, né? Que é outra confusão legal que tem aí no mercado, né? Porque o sujeito ele pensa que ele é facility manager, mas ele não é, ele simplesmente é um gestor de alguns serviços, é uma operação, né? E quando a gente fala em facility management, a gente quer dizer exatamente o quê? É aí que a norma tenta esclarecer para todo mundo. Mas ainda a gente tem esses vícios repetitórios, tá certo? que o mercado é um sintoma de que o pessoal
precisa realmente participar da normalização, o pessoal precisa comprar as normas, mas também não basta ter as normas compradas, precisa ler as normas e, mais do que isso, precisa ler e usar, entendeu? O conteúdo do que está lá. Só fazer um gancho, É, falando de conceito, então a 41.011 é a norma de vocabulário, e aí traz o se- conceito. Nós somos responsáveis pelo ambiente construído e pelas pessoas que usam esse espaço, para gerar sim. maior produtividade para as empresas. E aí a 15 reforça com subsídios para nos auxiliar como que a gente pode criar esse ambiente para que as empresas tenham profissionais mais engajados e mais produtivos. E aí eu arrisco dizer, professor Mancir, que não é questão de apenas leitura. Infelizmente, pelo menos na minha leitura, muita gente simplesmente desconhece que nós temos a nossa própria ISO. E aí, quando toma conhecimento, talvez um dos dois receios, né, minha percepção é caro, que eu vou ter que investir para fazer a implantação, e se eu implantar, eu vou burocratizar os meus processos. Mas a minha leitura é bem diferente, né? Se o problema é o custo, é o investimento, minha recomendação, minimamente, compre as normas, leiam, interpretem e comecem a usar o que ela traz de melhor. Porque dentro da minha carreira, o que mais me ajudou a evoluir foi o benchmark. Então, através da aquisição e a utilização das ISOs da família 41.000, eu acredito que ele vai estar adquirindo um benchmark global, que são vários profissionais do mundo inteiro discutindo as melhores práticas para a nossa profissão, tá certo? Então, fica a dica, a recomendação, o chamamento aí para vocês que não têm Vero, mas minimamente façam um esforço, adquiram as normas e comecem a adotar as melhores práticas discutidas por vários profissionais do mundo todo. Diga lá, Fred. Não, é justamente isso que você falou, Celso. É importante realçar que a pessoa não precisa comprar tudo, vai comprando devagarinho e vai lendo. A começar pelo que o próprio professor falou, começa pela 41.011, que é o vocabulário. Pelo menos fica com uma conversa uniforme e todo mundo se entende e troca as ideias. Depois evolui. Poxa, bacana, gostei da 41.011, mas como é que eu vou aplicar isso? Então, usa 41.013, aí ele vai aprender a aplicar tudo que ele está falando. Por quê? Porque é Exatamente. isso que o professor falou. Muita gente confunde a nossa função com outras funções e também quem nós somos. E que justamente quando ele vai pegar a ISO TR 41013, ele vai aprender o que ele está fazendo e vai abrir, com certeza, muitas questões sobre, poxa, como é que eu posso fazer aquilo, como é que eu posso fazer aquilo outro, e isso vai tender a evoluir. E aí, com consequência, vai chegar onde? Na 41.001, que é justamente a parte de gestão. Acho que isso é um caminho natural. Depois ele vai procurar as outras, mas acho que o principal nisso daí é que nem o professor falou, ele tem que entender quem ele é, ou seja, ele tem que procurar saber o que que eu estou fazendo aqui. E é justamente essa trilha da 41.011, 41.013, para chegar na 41.001 que fica mais fácil esse entendimento. Eu acho que é justamente isso que o professor fala. E quando chegar na 41.015, ele vai ver como é que tudo isso pode ter uma colaboração da própria equipe a qual ele está dando assistência. E aí vai fechar o pacote todo, né? Eu acho que é justamente isso. Concorda, professor? Eu acho que é mais ou menos esse a trilha nossa, né? Acho, Uhum. acho mesmo. Acho mesmo, porque é, eu creio que o profissional ele precisa entender, abrir um pouco os seus próprios horizontes, né? Para que ele compreenda o papel do Facility Manager dentro de uma organização, seja ela qual for, tá certo? E uma coisa é clara, o papel do, do Facility Manager não é consertar coisas, tá certo? Não é. E isso requer uma dimensão e uma visão um pouco mais abrangente. Porque a gente pode dizer assim, ele não é, mas foi. Muitos anos atrás foi. Acontece que o mundo muda, tá certo? O mundo desde que se começou a fazer as coisas, é evidente que antigamente se falava chefe de escritório, facility management. É uma atividade que ela vai se alterando ao longo do tempo, porque a sociedade muda, as exigências das pessoas, dos lugares, muda. Por exemplo, apareceu o celular.
Então, de repente, você precisa perceber que apareceu o celular, que as pessoas não têm onde carregar celular. Então, precisa o aeroporto colocar pontos de elétrica para atender o quê? As pessoas. Não é? Ele não põe o ponto de elétrica lá porque o cara se, nossa, que legal. A gente tinha X pontos, agora nós temos 10X pontos. Não é para isso. O ponto está lá, é para ligar o celular para o cara poder se comunicar. É uma das questões. Então, na verdade, as facilities em si, quer dizer, os prédios sozinho, eu costumo colocar isso, às vezes, faz tempo que eu faço essa discussão. O engenheiro civil, ele constrói prédios. Então, a gente, quando conclui uma obra, nós temos um edifício pronto, mas nós não temos uma facility. Tá certo? Por quê? Porque você não consegue fazer absolutamente nada com um prédio pronto. Entendeu? O que você precisa é colocar ainda equipamentos nesse prédio, colocar móveis, colocar serviços, entender o que as pessoas fazem lá dentro para poder fazer com que ele funcione para as finalidades que ele foi projetado. Quer dizer, você pode imaginar um hospital sem cama, tá certo? Sem ter equipamentos de cirurgia. Então, o que que acontece? Para que tudo funcione, precisa ter tudo isso e funcionando, né? Então, um grande papel do profissional de facility, né, é entender isso e trabalhar para que isso esteja, otimizar essa atividade todos os dias, né? Facility management é uma coisa contínua, ela é dinâmica, ela muda. Então, é por isso que a gente tem que entender, né, o que é facility management. E é por isso que a gente cria um conjunto de normas para tornar essa tarefa mais fácil, entendeu? Você imagina se os sistemas de gerenciamento eles seguirem assim, as ideias das normas. Veja só, a normalização, isso é um ponto crucial, gente. A normalização, ela não trata de padronização dos sistemas de gestão. Ela padroniza a abordagem que você tem que dar aos sistemas de gestão. Isso sim. Agora, se isso é relativamente comum, é muito mais fácil para o profissional de facility, ele se está trabalhando num local, amanhã ele muda de local, o sistema de gestão lá também é certificado e atende à norma, vai ser muito mais fácil o engajamento dele numa outra facility, né? Porque se cada um constitui a sua facility do seu jeito, baseado nas suas próprias ideias, cada local do mundo é como é hoje. Cada lugar tem um sistema de gestão completamente diferente. E a gente costuma enxergar isso com muita clareza. Se você conhecer várias facilities, você acaba percebendo que de uma para outra, a estrutura de organização é completamente diferente. Eu conheço casos onde o sistema de gestão é totalmente descoordenado, né? Não tem objetivo comum, não tem ideia comum, não faz economia. É tipo assim, vamos dizer, já vi isso, por exemplo. Quem cuida da segurança? Ah, é o departamento jurídico que cuida da segurança. Quem cuida da limpeza? A secretária do presidente, né? E às vezes da mesma empresa. Quer dizer, a empresa, ou seja, ela nem percebe que tem uma gestão de facility que precisa ser integrada, organizada, alinhada, né? E o que as normas tentam fazer? Ajudar essas empresas, tá certo? A facility management não é custo, tá certo? Só, né? Custa. A gente lida muito mais com custo, mas é fundamentalmente agregar valor ao negócio. Porque quanto de dinheiro se joga fora por uma má gestão de facilities, tá certo? Se joga muito dinheiro, porque é muito mais perceptível o dinheiro que entra e o dinheiro que sai realmente, quer dizer, as vendas, tá certo? Isso. Agora, por exemplo, você tem empresa que gasta um monte de energia sem perceber que está gastando. Ah, essa é a energia que eu estou gastando. Se você não for lá e conferir, quanto eu estou gastando de energia?
Quanto eu poderia estar gastando de energia e fizer economia, né? Só que não é só energia, você tem água, você tem todos os insumos, você tem todos os serviços, você tem todos os materiais que você compra, toda a operação, e pode reduzir. Nós conhecemos um caso clássico num hospital de São Paulo, todo mundo de facility conhece, mas eu não vou dizer, mas que tinha um contingente enorme de gente de limpeza fazendo errado. E, de repente, eles descobriram que dava para fazer a mesma coisa certo com a metade do pessoal. Isso economizou milhões. Por quê? Porque alguém teve a ideia de colocar o dedo na ferida, tá certo? Essa é a ideia. Então, eu concordo plenamente com o que vocês disseram aí, né? Deixa eu trazer um É, dado aqui, professor, fazendo um gancho com a tua fala. O Charles Darwin, né, disse que não é o mais forte nem o mais inteligente, mas é o que melhor se adapta às mudanças. E isso. a minha leitura, o FM, né, o profissional que atua na atividade tem que agir disso. Só reforçando a questão de custo, eu adotei na minha carreira uma mentalidade de projetos sustentáveis. Ou seja, qualquer micro projeto que eu gere uma melhoria de processo, melhor experiência do cliente interno, ou que inclusive, reduzir minimamente algum valor da linha de despesa, esses microvalores, né, você colecionando uma gama de projetos, você eventualmente vai ter verba para investir em implantar a própria ISO. E aí, para estimular quem estiver acompanhando aí esse nosso bate-papo, a gente tem a 41.012, que fala especificamente e auxilia no processo de criar uma gestão estratégica de contratação, compra de itens. Porque apesar de não sermos compradores, digamos assim, nós somos gestores de muitos contratos de serviços. E aí, quando se soma essa gama de atividades, invariavelmente o budget da área de FM fica em segundo ou, no máximo, em terceira posição dentro de uma corporação, independente do segmento e do porte dela. Então, é extremamente relevante e extremamente sensível, né, a gestão de dinheiro que nós administramos. E sem os indicadores, né, para saber o que que é, o que que não é e como melhorar, dificilmente a gente chega a algum lugar. E aí me faz lembrar aquele desenho clássico da Walt Disney, né? A Alice no País das Maravilhas, que ela tá perdida. Ah, como que eu faço para ir? E para onde? Se você nem sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve, você vai chegar em algum lugar. Então nós não podemos mais estar na postura de bombeiro apagando incêndio. Nós temos que mudar essa mentalidade e adotar estratégia, senão a gente nunca vai conseguir melhorar. Seja custo, seja a percepção do cliente interno, né? Porque esse é o nosso propósito enquanto FM, tá certo? E, certo, essa é inclusive uma característica do profissional do FM. Eu conheço muita gente que se vangloria de não ter tempo, entendeu? Ah, eu não tenho tempo para fazer isso. Não tem tempo porque você é desorganizado, entendeu? Não me venha com essa conversa, entendeu? Porque você tem que aprender a compatibilizar as coisas. Quer dizer, se você tem muita demanda, não tem jeito, né? O mundo não tem solução. Quer dizer, se você tem sistemas que têm alta variedade, você só tem duas saídas. Ou você reduz a variedade, tá certo? Ou você enfrenta a variedade aumentando os seus recursos para essa coisa, para você resolver de fato o problema. Então, o que acaba acontecendo? O que que é uma característica muito comum de facility management? É um backlog imenso. Vai deixando de fazer as coisas, começa a trabalhar com prioridade e faz aquilo que é mais emergente, mais urgente, tá certo? E certas coisas vão ficando para trás e vão se somando. Então, você conhece empresas que têm longas listas de manutenção para fazer, porque ela nunca parou, nunca fez a conta, fala assim, o que eu preciso fazer de manutenção? É isso aqui, quanto é que isso custa? Quanto é que isso consome de tempo? Tá certo? E vai lá e vai atrás, e vamos tirar a diferença, né? Onde está o dinheiro? Mas isso vai custar caro. Então, você tem dois problemas. Você fala assim, não, vamos ficar com o prédio ruim mesmo e perdendo valor,
Porque o sujeito pensa assim, eu não tenho dinheiro. Tá bom, mas você está perdendo dinheiro. Teu prédio hoje vale 30% a menos porque você não gastou dinheiro de manutenção. Entendeu? E isso, às vezes, o profissional não enxerga. Eu conheço casos, assim, prédio que custaram 300 milhões e o pessoal não cuida do jeito que deve, entendeu? Amanhã ele custa 200, entendeu? Todo mundo valoriza e o teu... Mas ele não quis gastar aquele milhão para poder botar as coisas, colocar as coisas em ordem, né? Então, se você tem um raciocínio, você tem que pensar nas duas coisas. Você tem que fazer quanto custa a coisa, a atividade que eu tenho que fazer. E quanto é que é a depreciação se eu não fizer? Entendeu? Quanto é que eu perco? É também uma conta financeira, entre aspas, tá certo? Mas essas coisas, às vezes, a pessoa não vê. Se você tiver 300 milhões de dinheiro para investir, em dinheiro vivo, você vai procurar um banco, uma financeira, uma empresa de investimentos, e você vai tratar muito cuidado esses 300 milhões. Se esses 300 milhões estiverem em pedra, na forma de ativos num prédio, você às vezes pega esses 300 milhões, em vez de dar para um especialista, você vai colocar ele na mão de um Zé Ninguém, entendeu? E isso é o que não pode acontecer. Você jamais colocaria 300 milhões em dinheiro na mão de um Zé Ninguém para administrar o teu dinheiro. Mas, entretanto, muita gente faz isso com os prédios. Isso tem melhorado. A gente precisa ser honesto com relação a isso. Algumas empresas já perceberam isso, e não é de hoje, há anos. Mas existe um contingente muito grande de empresas que ainda não estão devidamente engajados. Porque não adianta o profissional de facility management compreender também muito bem sobre facility management se o sistema onde ele está inserido, a própria empresa, não entende também, né? Então, a gente percebe isso claramente no mercado. Alguns setores entendem isso, porque dói mais na pele, por exemplo. Hospitais entendem um pouco, relativamente bem, porque envolve vidas, né? Uma vez eu tive num hospital que, de repente, o sujeito me falou assim, olha, eu tô com o coração do sujeito aqui, tá sem luz, como é que eu faço? Entendeu? Tô com o coração do sujeito na mão. Então, existem problemas seríssimos, né? De atividades que não pode parar. Você imaginou o Google fora do ar? O que que aconteceu? Acabou a luz do Google lá. Hoje eles não estão transmitindo. Ninguém vai. É um prejuízo imenso, né? Para todo mundo. Então, um data center que faz operação de cartão de crédito ficou parado 1 hora. Imaginou quanto perdeu de dinheiro? Então, ninguém acha, não é crível que alguém possa achar que a solução vai cair. Nunca vai quebrar, nunca vai dar problema. Então, a gente precisa ter uma certa dose entre aspas, pessimismo, ou melhor, realismo, né, para lidar com esse tipo de coisa. Então, facility management, e eu concordo com o Celso, concordo com o Fred, a gente precisa. O que melhora a operação de facilities é quando nós entendemos e compreendemos melhor qual é a razão de ser da atividade de facility management. E aí, eu acho assim, as normas de facility management ajudam, no mínimo, a que a gente compreenda melhor essas coisas. E com certeza nós podemos fazer uma atividade melhor. Sabe como que eu classifico essa situação, professor? Economia Não. porca. O cara É, acha que é. está economizando, não fazendo a preventiva, só que quando cair a corretiva, vai sair muito mais caro, fora o fator que o senhor comentou que está depreciando aquele ativo lá. Isso é muito triste. Ó, eu vou te contar, esse caso de manutenção, um case, vai. Isso, eu estava lá, mas não vou dizer aonde, e de repente, maior correria. Eu estava dando uma consultoria para uma empresa grande, mas bem grande mesmo, e aí, de repente, maior correria. O que aconteceu? Desabou o forro do data center, do centro lá do computador. Eles tinham um centro de computação no prédio. Como desabou o forro? Não, ninguém foi atrás. Por quê? Por que que desabou o forro? Porque deu um vazamentozinho no telhado, o vazamento
ninguém foi lá e consertou. Aí, aí aproveitou que estava entupido também as calhas ali, alagou um trecho lá da cobertura, aí foi enchendo, foi pingando dentro do forro, aí aquela água ficou lá, estava presa, o forro era meio estanque, foi fazendo peso, tá certo? E de repente desabou tudo. Então, de repente, você corre o risco de perder o seu computador porque você não cuidou um vazamentozinho de água. Entendeu? Quer dizer, então é isso, atenção permanente, né? 24/7 precisa olhar para as pessoas. Não adianta você ter um lugar que as pessoas estão desconfortáveis, elas não produzem, você está jogando dinheiro fora, entendeu? Então, o Facility Manager tem que agregar valor às operações. Ele tem que reduzir custo, agregar valor e, mais do que isso, ainda de certas atividades, consegue trazer receita para dentro da empresa, tá certo? Com alguma criatividade para isso, entendeu? Temos um Então, caso Professor, clássico aqui em São Paulo, né? Não sei se sim, outras localidades acompanhou, mas o Museu do Ipiranga, quantos anos ficou uhum. fechado e quanto se gastou para fazer a reforma e quanto se gastou para armazenar o acervo que estava lá dentro em outro local, porque teve que local um espaço provisório. Exato. vários. Uhum. Foram vários. Então, ele ficou parado. Todo mundo lembra também da Ponte da Marginal, que parou São Paulo, porque a ponte teve um problema de estrutura, teve que ser interditada. Vocês lembram disso, né? Por quê? Uhum. Agora acordar, a prefeitura acordou. Então, você vê o pessoal fazendo manutenção em certas pontes aí sem que tivesse tido nenhum acidente. Mas Uhum. por que que essas coisas não são de rotina? Por que que as pessoas não enxergam, né? É uma questão de cultura de facility management, né? Mas É, justamente aí, professor, nós temos que ver o seguinte: o pessoal não tem estratégia. Ou seja, aí entra 41.014, que é justamente desenvolvendo uma estratégia para facility management, para o cara poder ter a sua estratégia e da estratégia chegar na política. E com isso conseguir fazer tudo isso que nós estamos falando. Acho que é justamente o ponto que o senhor falou e que o Celso falou, ou seja, nós precisamos nos planejarmos através dessas etapas, com a 41.014, que é a estratégia, e com a 41.018, que é justamente a parte política para facility management, para que tudo isso que nós estamos conversando possa se tornar realidade. E eu acho que é aí que é a grande ferramenta que as normas têm para nos ajudar e que nós precisamos e- enxergar que existem, né? exatamente. Então, mas o que, se você, eu repito, se você pegar olhar para o facility manager médio, ele está, o Celso colocou muito bem essa história de apagar incêndio, né? Ele se vangloria de ser um apagador, um bombeiro, né? Mas ele devia se vangloriar de ser um grande jogador de xadrez. É isso que você está falando. Quer dizer, por quê? Porque a gente acaba sendo consumido no dia a dia e olhando para o próprio umbigo. Ou seja, não adianta, você não vai resolver o problema olhando para baixo. Você tem que olhar para cima. Quer dizer, quem não sabe o que quer não chega a lugar nenhum, tá certo? E a gente está acostumado a construir um caminho dando passo por passo. Ok, você dá um passo hoje, amanhã você dá o segundo passo, depois você dá o terceiro passo. Mas você não sabe onde você vai chegar se você só olhar, ficar. Tenta sair numa cidade que você não conhece, sai do hotel, vai para um lugar e depois tenta voltar, se você não tiver mapa. Você não volta mais, entendeu? Você dá passo para onde você não sabe que está indo. Então, essa é a questão. Quando você fala em estratégia é exatamente isso. Ah, o planejamento, pessoal, a essência de facility management é planejamento. Fazer, tá cheio de gente para fazer, entendeu? Quer dizer, o que o pessoal não sabe, em geral, é estruturar as coisas e planejar. Eu gosto de uma definição do professor Eickhoff, que já faleceu, lá da Wharton School, de há muito tempo, né? Ele diz o seguinte: planejamento é a definição do futuro desejado. Não é qualquer futuro, é o que eu quero que seja, tá certo? E dos meios eficazes para alcançá-lo. Por quê? Porque
se eu conheço os fins, eu tenho um futuro, eu consigo entender o futuro. Se eu não juntar meios, isso vira sonho. Porque se eu nunca faço acontecer, simplesmente eu só estou sonhando. E, por outro lado, se eu só trabalho com os meios, é passatempo, porque eu não sei onde eu vou chegar, certo? Então, isso é um instrumento usado, né, planejamento, pelo sábio. Eu gosto da frase do Wyckoff assim, mas não só por ele. Quando utilizado por homens de capacidade inferior, esse instrumento se transforma num ritual irrelevante que produz paz de espírito a curto prazo, mas não o futuro que se deseja. Tá certo? Então, o que a gente precisa é entender isso. A gente precisa definir fins e ter meios para chegar lá, né? Um sem o outro não vai, né? E o que a gente pode dizer é que as normas de management podem ajudar muito o profissional de facility management a conquistar seus objetivos, não só da corporação, mas os seus próprios objetivos pessoais. É necessário crescer junto com a profissão. Você não pode ficar para trás, tá certo? As pessoas não podem ficar para trás. A gente poderia ficar semanas, Horas, anos falando aqui, somados só nós três aqui, teríamos até esquecemos. um século de vivência nessa área, né? Mas para não alongar muito, vou pedir para o Fred fazer suas considerações finais e um chamamento para quem ainda não acessou minimamente a família ISO 41001. É bacana nós falar sobre isso daí, justamente, Celso, o que o professor falou e o que vem contribuir nesse universo todo, né? Nesses 7 anos que nós vamos completar agora, muito aprendizado houve, muitas interrogações surgiram, muito se fez para que tudo isso acontecesse, principalmente quando chamávamos as normas. E eu gostaria justamente de agradecer o professor de estar aqui com a gente e lembrar que essas normas estão sendo revistas e publicadas agora, que nós estamos fazendo a tradução, começa justamente da 41.011. Ou seja, desde que ela nasceu até agora, já foram 7 anos. Então, estamos justamente precisando de uma refresh. E é isso que está acontecendo com ela. Ou seja, nós estamos fazendo já a tradução da norma 41.011, que saiu em fevereiro desse ano, já com novas palavras, não que foram tiradas alguma coisa, não, novas palavras surgiram para incorporar. Ou seja, como é que surgiram? Da necessidade que sentiram na evolução nesses 7 anos, né? Então, a 41.011 está sendo revisada e já saiu em fevereiro na Europa e agora estamos tentando sair para o ano que vem aqui no Brasil. Essa é a primeira. A outra é justamente dentro daquilo que você falou também, Celso, o jeito de nós produzirmos mais, automatizarmos mais, que o professor tanto salientou com a parte de tecnologia, que é justamente a ISO TR 41016, que é um técnico report que vem justamente nos dar uma vista geral da tecnologia disponível para o profissional de Facility Management. Ou seja, olha, isso existe no mercado, isso é o que você pode ter, procura isso, procura aquilo, como que você deve fazer, e essa é a função dela. Ela também está na fase de tradução e nós esperamos justamente que ela venha preencher esse gap que muitas vezes nós temos em função do que nós dispomos no mercado. E a ganha grande impacto que nós tivemos na época da pandemia, que aí todo mundo lembrou que nós existíamos, ou seja, o Facility Management existe, vamos fazer trabalhar, vamos colocar álcool para todo lado, vamos fazer limpeza, que é justamente a ISO 40017, que é o que ela vem a ser. É interessante isso, é uma coisa bem simples, é orientações sobre preparação para emergência e gestão de uma epidemia. E é justamente isso que nós até então não tínhamos passado por isso, nós não tínhamos essa experiência do que era necessário para isso daí. E a pandemia veio nos acordar, a pandemia veio realçar a importância de toda a estrutura do FM, né? E temos a 41.019, que é justamente a parte que o professor falou bem, questão de toda a parte de sustentabilidade que nós temos. E a 41.019 é justamente isso, que todo o papel da área de Facility Management, dentro da sustentabilidade, resiliência e adaptabilidade. O que nós estamos falando? É simplesmente o fato correto de pegar seu lixo, por exemplo, e levar no lugar certo. Vamos procurar trabalhar de maneira mais sustentável. Como é que nós podemos ter uma resiliência dentro de tudo que acontece? E esse que é o bacana disso daí que está evoluindo, né? E não para por aí. Temos para encerrar a 41.030. Essa aí é assim, acho que vai dar um gás muito grande para a parte que nós chamamos de FMO, que é a Facility Management Organizations, que é justamente que ela vê como é que ela pode saber o seu desempenho.
como é que ela pode estar caminhando, que é a ISO TR 41030. Ela vem justamente ajudar a toda a FMU saber como é que se porta. E é justamente esse nosso grande pulo que nós estamos tentando concretizar a publicação até o ano que vem. E graças ao professor que está nos ajudando nisso daí, vamos tentar sair mesmo, né? Professor, mais uma vez, obrigado pela sua presença, agradecemos muito. Celso, por toda a coordenação. E Celso, Moacir, faça nossas despedidas, fique à vontade, por favor. Fale um Tá bom, pouquinho eu nossos só. 7 anos aí de encerramento. Não, então, eu queria. A gente refletindo, né, a respeito dos 7 anos, a gente começou praticamente do nada, né? E hoje a gente tem aí um conjunto de normas produzidas, com utilização aquém do que das nossas expectativas, mas a gente tem a consciência tranquila de que estamos cumprindo a nossa parte, tá certo? Não é, aliás, não é papel da normalização divulgar a norma, né? A normalização coloca a norma no mercado. Agora, o setor tem que cuidar disso, tá certo? Os profissionais, as associações e os profissionais mais engajados têm que propagar um pouco mais o conhecimento. Porque, afinal, os benefícios de norma, da normalização, principalmente no caso de facility management, são inúmeros. A gente podia ficar aqui horas falando, mas eu vou falar só uma meia dúzia. Alinha os conceitos. Um setor que tem os seus conceitos alinhados, só o fato da gente ter se entendido como facility managers e ter uma associação que começou lá atrás, já mudou a cara do mercado. Agora a gente precisa falar a mesma língua, tá certo? A gente tem que ter os mesmos valores, tá certo? E é isso que vai deixar o setor forte. As empresas bem estruturadas e bem lastreadas em conceitos, tendo uma cultura forte em facilities, os seus negócios serão alavancados, não tenha dúvida nenhuma. A credibilidade de quem tem empresas corretas e competentes aumenta, tá certo? A credibilidade aumentando, o reconhecimento do setor aumenta na mesma proporção, né? E a norma acelera o processo de organização. Se vocês olharem empresas que têm seus setores de facility management relativamente desorganizado, uma coisa é tentar organizá-lo por si só, de per si. Mas se você se lastrear nas normas, essa tarefa vai ficar mais fácil. E quanto mais as empresas crescem e não se organizam, pior elas ficam, maior é o prejuízo. Então precisam entender isso rapidamente. Os profissionais com conhecimento de normas se tornam mais qualificados. Autoqualificação, com isso tem melhor oportunidade. Aquilo que eu falei, a intercambiabilidade profissional. Quer dizer, se você trabalha numa empresa que amanhã eu tenho um profissional que tem de norma, eu quero outro que tenha de norma. Não vou começar com o outro do zero, tá certo? Se a minha empresa é competente. Agora, não estamos falando das empresas pé de chinelo, não, tá certo? Estamos falando se é uma empresa competente ou empresas que querem se tornar competentes. Se você quer continuar ah, amargando aí os seus prejuízos, continue do mesmo jeito, não vai lá nada. Então, com isso, a gente consegue levar o patamar de qualidade do setor, tá certo? E da operação das empresas, das facilities, e a gente acaba tornando o mundo um lugar melhor de funcionar. Você vai no hospital e o hospital funciona. Você vai no restaurante, o restaurante funciona. Você vai, anda pela rua, não tem ponte caída. Certo? E a cidade, o built environment funciona melhor. E isso faz avançar o nosso conhecimento, transforma as nossas empresas em empresas melhores, as empresas de facilities em empresas mais competentes, e aqueles que são prestadores de serviços de facility management podem começar a pensar melhor na internacionalização. Porque se você tem uma empresa que fala a mesma língua do que se fala em Portugal, que se fala na Dinamarca, vai ficar mais fácil, você amplia suas perspectivas. Então, eu acho, né, que, apesar de todas as dificuldades que nós tivemos nesses 7 anos, né, eu acho que a gente está cumprindo a nossa missão. E eu não posso terminar sem deixar de
sinceramente agradecer a todos os profissionais aqui que têm trabalhado no CE 267, principalmente aqueles que estão coordenando e trabalhando e gastando uma grande parte do seu tempo no trabalho de fomentar e produzir as normas brasileiras, ou melhor, no momento tornar viável a utilização das normas ISO em português, visto que ainda no Brasil a gente não fala muito inglês. Se a gente falasse bem inglês, bastava ler as normas da ISO, né? Mas a gente precisa ainda que elas estejam em português. Além do que não há ainda suficiente bibliografia da língua portuguesa em Facility Management para a formação cultural dos nossos profissionais de Facility. É isso, basicamente é isso. Eu estou muito satisfeito da gente ter percorrido esse caminho e agradeço aqui a todos pelo convite, todos que tiveram a paciência de estar nos ouvindo até esse momento. Obrigado. Só para esclarecer, temos uma estrutura e dentro dela temos o GA2, que é o grupo de aconselhamento, que é a turma que é responsável por divulgar o movimento da família ISO 41001, onde o Fred é o líder desse grupo. Eu tenho a honra de fazer parte desse trabalho. Então, para quem está acessando o conteúdo pela primeira vez, temos um canal no YouTube, temos um perfil no LinkedIn, temos várias publicações que acreditamos ser subsídios para vocês se incentivarem a correr atrás, estudar sobre a família ISO 41001. Então, da minha parte, foi um grande prazer e oportunidade de estar aqui nesse bate-papo em celebração aos 7 anos. Reforço aí os agradecimentos a todos os amigos voluntários que fazem parte do CE 267. Até a próxima.